Assim é bom ser recebido em casa com música, hein, meu filho? Bem-vindo, Luffy. O bairro que ele tá é super barulhento, movimentado e tal. E eu queria poder entrar em casa e sentir uma vibe mais relaxada. Eu amei esse quadro. Eu achei que, assim, ele combina muito com praia, mas eu queria que no meu apartamento tivesse esse clima de praia também e tal. Então eu peguei emprestado um pouquinho, só que eu esqueci de devolver ele. Sei. Olha isso aqui, gente, que coisa mais fofa do universo. É uma das cabeceiras mais legais que eu já vi, tá? Ele fica restaurando cadeira numa praça perto do escritório. Todo mundo que mora em São Paulo sente, né? Então as plantas espalhadas pela casa é o que me dá mais esse aconchego. Assim. Eu quis fazer um lugar que eu chegasse em casa e me sentisse bem. E o que eu mais gosto nessa vida é praia. Então eu quis deixar ele com essa cara assim, de chegar e relaxar mesmo. Imagina o piano tocando, aquela casa maravilhosa, cheia de ideias para você aplicar na sua casa. Pois é, essa que a gente vai rever hoje. Oiê, tudo bem? Olha só, esse que eu tô trazendo para você de volta, esse vídeo, ele é, para mim, muito simbólico, porque foi um dos primeiros que eu gravei em vídeo mesmo, depois de mostrar só foto, sabe? E ele é muito interessante porque o Caio Nazar, que é o dono desse apartamento, ele é arquiteto. Então, além dele mostrar a casa dele, ele dá várias dicas reais para você aplicar na sua casa e dicas muito boas para você usar. Então, assista esse vídeo que foi lá dos primórdios do canal e que é super atual. Você vai olhar e falar, gente, parece que foi ontem que ele gravou, sabe? De tão legal que ele é. Então, eu já te convido para assistir de volta esse vídeo, mas assim, escreve para mim o que você tá achando ao longo do vídeo que você estiver assistindo. Compartilha com as pessoas, dá like e vamos rever esse vídeo. Eu quero saber se você acha que ele ainda está bem atual para hoje. Inclusive porque os nossos vídeos aqui são bem atuais, né? Independente de quando eu gravei. Vai lá e eu fico esperando para saber o que você achou. Tá, vai lá. Assim é bom ser recebido em casa com música, hein? Bem-vindo, Luffy. Poxa, muito obrigado, cara. Eu falei, não, eu preciso mostrar essa sua casa para todo mundo, porque eu adorei as soluções que você deu aqui de arquitetura. Gente, esse aqui é o Caio, o meu amigo, arquiteto, e eu tô louco para apresentar essa casa dele para vocês. Eu tenho 1000 dúvidas de arquitetura, sabia? Sério? É, eu tenho 1000 dúvidas. Aí a gente chega na sua casa e vê um monte de soluções, de coisas que você criou que eu queria te perguntar agora, enquanto você mostra a sua casa pra gente. Que bacana, que eu puder te ajudar então. Massa. Quantos metros quadrados tem aqui o apartamento? Tem 75 aqui. 75. Então vamos começar do começo, lá da entrada da casa? Vamos lá. Olha que legal, gente, que tem integrada a cozinha com a sala, tá vendo? Ó, ali é a porta de entrada, né, Caio? Isso, aqui ó, tem uma hall de entrada aqui. Ah, vamos ver o hall que é lindinho também. Você que fez, não foi? Foi. Olha que legal aqui no elevador, gente. Olha essa mesa. Foi você que desenhou essa mesa? Essa aqui não, essa aqui eu achei numa loja com coisa de jardinagem. Ah, que legal. Mas aqui você desenhou esse espelho, você me falou, não foi? Isso, esse espelho aí. Olha que lindo isso. De fazer. É. Então, gente, decorar o hall da casa é muito importante, né, Caio? Porque é a primeira coisa que você... Exato. Então eu gosto que o pessoal, quando chega aqui, é pra já se sentir bem-vindo em casa, se sentir em casa também. E tem tudo a ver com a sua casa, porque a gente vai ver muito hoje, gente, essa história de madeira e ferro dentro da sua casa, né? Exato. E aqui foi legal porque o meu vizinho de porta é muito amigo meu também. Ah, isso ajuda, né? Ajudou bastante, porque aí já deixou fazer do jeito que queria. Eu fiz um jeito que agradasse pra mim e pra eles também. Ah, que legal. A gente deixou nossos copos d'água aqui, gente, mas eu vou tirar agora e você vai ver esse astral que ele fez aqui, olha. Esse quadro eu já descobri que ele deu aquela surrupiada do pai e da mãe. Eu não vivo falando pra vocês, dá uma olhada nas coisas do pai, da mãe, da avó, porque sempre tem uma coisa boa. Qual que é a história desse aí, cara? Aqui em casa tem 1000 coisas que
que eu fui surrupiando na casa dos meus pais, mas esse quadro aqui ele tava na praia, na casa lá deles, e aí eu amei esse quadro. Eu achei que, assim, ele combina muito com praia, mas eu queria que meu apartamento tivesse esse clima de praia também e tal, então eu peguei emprestado um pouquinho, só que eu esqueci de devolver ele. Sei. Vou falar nessa história de clima de praia. Conta pra gente qual foi o mood que você buscou aqui. Então, aqui esse apartamento, ele, assim, o bairro que ele tá é super barulhento, movimentado e tal, e eu queria poder entrar em casa e sentir uma vibe mais relaxada e tal, então eu não me preocupei em fazer um AP com cara de cidade, nem nada disso. Eu quis fazer um lugar que eu chegasse em casa e me sentisse bem, e o que eu mais gosto nessa vida é praia, então eu quis deixar ele com essa cara, assim, de chegar e relaxar mesmo. E foi esse o motivo pelo qual você escolheu a cor azul ou já tem outro motivo? Na verdade, azul é minha cor preferida, me passa muita paz, assim, então não podia ser outra cor na minha casa que não fosse o azul. E se você tivesse que definir, falar assim, isso aqui me lembra o sentimento que eu tenho na praia, o que que é? O que que mais te guiou no projeto? Nossa, na verdade, acho que as plantas esse contato com a natureza, que eu sinto muita falta aqui, acho que todo mundo que mora em São Paulo sente, né? Então, as plantas espalhadas pela casa é o que me dá mais esse aconchego, assim, essa coisa de estar na praia, estar numa coisa mais relaxada. Assim. Mas também, ao mesmo tempo, tá perto do verde, né, cara? Agora, o que eu acho legal também que você deu aqui, que dá muito cara de praia, é esse branco, azul e amplitude. Olha o que você fez. É tudo aberto aqui, ó. Olha que interessante. Já junta com a sacada e esses índios, sei lá, parece que você tá na praia mesmo, parece que é um apartamento desse que ali fora a gente vai ver o mar. É mais ou menos isso, né, cara? Que bom, a ideia era essa mesmo. Só a vista que não dá pra mudar. Mas a sua vista é bonita também. Agora, é gostosa também. Agora, como que é ter plantinha em casa? Quem quiser fazer um cantinho assim, é muito difícil? Como é que é? Olha, na verdade não é. Pra quem gosta não é difícil, porque assim, eu amo cuidar das plantas, apesar de que os cuidados são super básicos e poucos, assim. Mas o momento que eu estou cuidando delas é um momento de prazer para mim, então é super tranquilo. E essas plantas em especial vão super bem aqui, então assim, é regar. É saber escolher a planta certa para o clima certo que você tem, né? Exato, aqui como é uma varanda fechada, então não bate muito pouco vento aqui, tem muita claridade, a gente tem que procurar as plantas certas. Agora aqui, eu estou vendo esse gradeado aqui, é gradeado que fala? Esse pedestal, pode chamar Não, esse branco. Aqui, sim, é um móvel marcenaria que eu fiz para esconder a máquina do ar-condicionado. Isso aí é um problema que eu vejo que muita gente tem. Toda vez que eu vou projetar um apartamento, surge essa questão da máquina do ar, porque é uma máquina feia e é necessária no apartamento. Então, nesse caso, ela está aqui embaixo. Está aqui atrás desse móvel, ele é aberto para poder ventilar a máquina e assim, eu pintei de branco, quis integrar aqui com a parede para assumir, já aproveitei isso para ser o apoio das plantas que eu queria. Adorei essa solução, porque realmente você esconder ficou lindo. E esse cachorrinho aqui? Cara, esse cachorrinho aqui esse aqui não dá trabalho nenhum, é um cachorro que eu recomendo para quem mora sozinho, apartamento pequeno, é o melhor bicho que você pode ter. É um companheiro que não dá trabalho. Nenhum, não precisa levar para passear, não precisa dar comida. Olha que luminária mais linda, gente, essa. Muito legal. Essa luminária que eu queria, assim, à noite eu gosto de um clima mais luz de vela, assim, então que lindo. Dá essa... Inclusive, falar em luz, né? É legal essas coisas de luzes indiretas na casa, né? Eu amo, assim, porque eu acho que é o que dá o aconchego, à noite é a luz indireta. Eu não gosto de ponto que você fica vendo ponto de luz e tal, então aqui eu trabalhei bastante com iluminação indireta mesmo. No teto tem essas duas réguas aqui, que elas jogam a luz para cima, então, e eu dimerizo elas, então parece um pouco uma luz de abajur quando eu quero deixar ela mais baixinha e tal. E aí dá um clima super gostoso na casa. Você que desenhou essa mesa, conta pra gente, tira aqui essa cadeira. Isso. Então, Luffy, essa mesa aqui eu desenhei ela, porque eu tentei desenhar o máximo de coisas que eu consegui aqui em casa. Porque, sabe, tudo tem uma história, tem um momento de vida que eu tava passando e tal.
E aí essa mesa, quando eu fiz ela, eu queria uma mesa que não tivesse pé aqui, para eu poder ter mais assento, que eu gosto de receber. Então dá para colocar a cadeira aqui, cadeira do lado. E aí eu fiz com o marceneiro, que é super amigo meu, ele me ajudou a pensar na madeira aqui. E o pé de ferro, ele me indicou um serralheiro super bacana que ele conhecia também, foi o cara dele, assim. Tá vendo, gente? Se vocês têm umas ideias, pode usar essas ideias aí. E essa peça, que coisa linda, né? Esse azul. Sempre tem um azul, né, cara? Sempre uma coisa tem que te azul. lembra o mar, lembra o céu. Cara, que assim, o que eu mais gosto é olhar para o azul, então... Meu, a gente tem essa semelhança, porque eu sou apaixonado com azul. É muito gostoso, legal, né? É muito massa. E aqui, eu ouvi falar desse móvel maravilhoso. Vocês estão conseguindo ver que ele é azulzinho, gente? Um azulzinho cinza, né? Um azul um azul bem claro, quase. É. Ele fica entre o cinza e o azul. É lindo mesmo. Eu quero que você me conte a história desse móvel. Então, esse móvel também eu desenhei ele, que assim como o apartamento não tem tanto armário no quarto, eu quis priorizar espaços para guardar coisas, assim. Então, todo lugar que dá, eu vou colocando um armário para ajudar a organizar. E aí eu desenhei ele, porque eu achei que isso, essa coisa combinar, tá uma bagunça aqui dentro, não vou nem abrir. Gente, ele vai abrir só pra poder a gente não falar que não vê bagunça, ó. Ele deu Papai Noel, olha que bagunça, nossa senhora, até parece. Papai Noel tá preso ali. Essa fruteira também tá linda, esse arranjo aqui. E a história desse quadro? Então, Luffy, esse quadro aqui, quando eu montei o apartamento, tava faltando, eu queria pôr alguma peça grande aqui e eu não tava achando o que colocar e tal. Aí numa viagem que eu tava em Jericoacoara, eu tava jantando na calçada, assim, e aí eu vi um cara passando com ele tava segurando esse quadro e um outro índio. Você fala, tipo, segurando na mão, Ele caminhando? tava vendendo, assim, segurando, sabe, os Gente, dois quadros. que legal. A hora que eu vi ele passando, eu saí correndo atrás, porque eu falei, tem que ser esse quadro. E ele ainda, assim, tem uma história, pra mim, me lembra dessa viagem, foi uma viagem super gostosa e tal, então... Aí eu enrolei o quadro e trouxe para São Paulo. Mais uma vez a praia na sua vida. Eu queria ter ele aqui pertinho. E eu adoro sentar aqui e ficar olhando. Eu achei maravilhoso também. Outra coisa que eu fiquei apaixonado foi esse pássaro aqui. De quem que é? Esse pássaro aqui, eu amo ele também. Bom, eu amo bicho. Você vai ver que tem um monte de bicho aqui em casa. Esse pássaro é uma fábrica que chama Zanata. E eles fazem umas cerâmicas lindas, e eu acabei conhecendo ela, que é a Zanata, que faz isso, e é uma pessoa assim super querida, e aí eu fui visitar a fábrica dela. Que legal. Fica onde? Aqui em São Paulo? Não, fica no interior, uns 500 quilômetros mais ou menos de São Paulo. Uma fábrica maravilhosa, e aí lá eu achei essa peça que eu queria colocar aqui em casa também. É muito legal. E eu quero mostrar ela de frente porque eu achei linda essa combinação, gente. Olha que legal. Tá vendo esses tons de azul? É muito interessante essa história da combinação de cores. Como que você trabalhou isso aqui? Então, Luffy, isso aí veio surgindo meio que naturalmente aqui em casa, porque todas as peças que eu tava gostando estavam puxando para esse tom. E acho que para ter esse clima mais tranquilo, não podia trabalhar com cores tão fortes. Então eu mantive o azul e esses tons mais neutros, assim. E muita madeira também, que é o... E me conta uma coisa, aqui você dividiu a parede, tá vendo? Ela é azul e aí um pedaço lá em cima branco. Mas é uma forma até não muito comum, né? Ela tá mais alta e tal. Qual que é a técnica assim, de arquitetura, sei lá, para poder... Por que ela tem essa divisão? Então, eu fiz essa divisão porque eu queria que essa parede, assim, que ela significasse alguma coisa aqui para casa, e não só os quadros, né? Mas a parede em si. Então eu achei que essa foi uma maneira de eu ter a cor também. Eu não queria subir com a cor até o teto para não ficar uma coisa muito pesada. Eu achei que assim deu uma quebrada no ambiente, dá um movimento na parede, no apartamento. Eu acho que como o espaço é pequeno, não dá para a gente pensar em coisas assim muito estáticas, assim, como se fosse a cor indo até lá em cima. Eu prefiro ter esse movimento. Você diz então que quando a gente usa duas cores, ele aumenta o ambiente, dá uma sensação de aumentar o ambiente? Então, na verdade, depende de como a gente está usando essas cores. Aqui no caso, eu estava visando mais esse movimento mesmo e ter um movimento na parede. Não foi nem pensando em aumentar ou diminuir o ambiente, era mais para ter o movimento mesmo. Legal. E aqui, ó, ele tem muita coisa de cor natural também, como
esse puff, essa mesa. Gente, foi ele que desenhou essa mesa. Socorro. Fala, eu sou apaixonei nela. Ó, cara, essa mesa faz sucesso aqui. Eu desenhei ela aqui pro apartamento mesmo. Eu chamo ela de mesa grilo. Porque, parece um grilo. na verdade foi inspirado num grilo mesmo. Que legal. Que eu queria que ela fosse leve, assim. Foi um dia que eu vi um grilo pousando e eu achei que foi tão leve, assim, o formato dele e o jeito que ele pousou e tal. E aí surgiu a ideia dessa mesa. Que genial, cara. Que bonito, inclusive, essa história. Tem um bicho no meio, né? Que não podia... Sempre. Olha, gente, esse chinelo é cerâmica também, ó. Da mesma mulher que fez a Zanata. Naquela mesma fábrica. Muito legal. Acreditem se vocês quiserem. O que é isso? Conta pra galera. Ó, isso aqui é inacreditável, mas é chocolate que tem aqui dentro. Acredita, a gente pode pegar? Pode, lógico. Eu não vou comer, porque ele falou que ele também ficou com dó, e aí ele nunca comeu. Mas cada pedrinha dessa é um chocolate. O amigo trouxe de onde mesmo? Então, é um amigo meu que mora na Áustria, que ele me deu de presente. E esse chocolate eu nem ofereço pra ninguém hoje em dia, porque já tá há mais de um ano aqui e as pedrinhas continuam intactas. Que legal. Então, o chocolate deve estar ruim, mas... E essa peça linda que eu fiquei apaixonado aqui, eu ia dizer que foi um presente de casamento, que era lembrança de casamento. Foi uma lembrança de um casamento, essa peça. Chique esse povo, né? Na hora que eu vi essa peça, assim, eu amei. Tem que entrar lá na... Tem uma outra coisa que eu adoro também, que é a escolha do sofá da casa, né? Porque esse sofá, se você tirar essas almofadas, dorme uma pessoa ali, não dorme, não? Dorme. Na verdade, quando eu fui comprar esse sofá, a ideia era essa também, porque eu queria ter a possibilidade de receber hóspede aqui em casa. E eu já testei, assim, funciona perfeitamente. O pessoal que dormiu aqui nunca ninguém reclamou. Eu sei, todo mundo sabe, você sabe que eu adoro o meu sofá lá em casa, que é o Chesterfield, mas eu vou querer reformar minha casa e eu preciso botar um sofá que alguém possa dormir. Então, está aí o meu sofrimento. Cara, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Essa é uma opção válida, Luffy. Amei essas cores também que você colocou. Vamos chegar aqui que eu quero saber isso aqui, ó. O que é isso aqui dentro desse pote? Então, esse daqui, na verdade, é uma coisa super simples. É uma planta de aquário. Mas que planta? Só comprar uma... Eu comprei numa loja de aquário, de planta de aquário mesmo. Assim, não tem segredo nenhum. E essa planta, ela tá aqui há uns 8 meses já em casa. Ela, na verdade, a única coisa que eu faço é trocar água de vez em quando. E ela vai crescendo. Tipo, olha que lindo que ficou, né, cara? A raiz dela tá aumentando também e eu gostei do efeito que ela dá no vídeo. Nossa, muito! Assim. Isso aqui o que é? Isso aqui é um presente que eu ganhei de um amigo, que ele foi passar férias lá em Ilhabela. E... é uma semente, Então, eu não sei como chama, mas... isso, sei lá, eu não tenho nome, mas eu achei super lindo, eu amei o presente. Aí eu deixo aqui pra decorar. Porque... tá vendo, gente, como às vezes você decora coisas que você encontra caído na areia da praia, ou você compra tão baratinho num aquário. Eu acho que essas ideias é que valem muito, né, cara? Olha isso aqui, gente, que coisa mais fofa do universo. De onde vem isso? Nossa, eu amo esses pássaros. Um eu comprei naquela feira do Rosenbaum, e o outro pássaro eu ganhei de presente. Muito lindo. Olha como eu deixei eles conversando aí. Olha essa obra também, muito legal. Aqui tem a cozinha integrada, que olha que legal. Tem esse móvelzinho. E essa estante aqui que tem mais alguns objetos que eu achei muito legal. Inclusive, ele estava me contando desse urso aqui, né? Que é sua cunhada que te deu. Isso, esse elefante aqui. Elefante? Ah, olha eu, gente. Tá agora que eu vi ele, você jura? Ah, olha aqui, agora que eu vi a cara dele. Não, ainda tá escrito elefante. Aí ele fala urso. Tá bom, Luffy, muito obrigado. Então tá aí, gente, pagado o mico do dia. Aqui eu deixo ele assim porque falam que tem que deixar ele de bunda pra porta, então eu deixo ele assim. Deixa, pega um monte de elefante, bota de bunda e não trabalha não pra ver o que vai dar. Olha aqui, olha. Que lindo. Então, assim, ele tá cheio de animais aqui mesmo. Luffy, isso aqui é um presente que eu ganhei também, que eu tenho muito carinho por essa peça. Na verdade, foi um empreiteiro que eu trabalhava sempre com ele. Ele é de Pernambuco. Que legal. Aí quando ele foi pra lá, ele me deu isso de presente e eu tenho o maior carinho por essa, legal essa história. Essa peça. Adorei. Olha aqui. Peraí, gente. Olha, por falar em você decorar coisas com coisas sem custos na sua casa, olha aqui, é um tronco. Simplesmente. Qual é a história desse tronco? Cara, esse tronco, na verdade, é uma senhora que mora
lá em Ubatuba, e eu fui na casa dela, ela ia usar isso para queimar, Lareira. para fazer lenha, como lenha. E a hora que eu olhei isso, tinha um monte de tronco, assim, e eu olhei e eu fiquei apaixonado por ele. Aí eu pedi para ela se eu podia trazer esse tronco, porque tava faltando uma peça para eu colocar aí e também ainda não sabia o que eu ia pôr. Aí resolvi com esse tronco e também, assim, é uma peça que tem boas lembranças para mim também. Legal. Isso daí é para vocês verem que eu tô sempre falando que a decoração ela tem que contar a sua história, momentos legais que você tá vivendo e não necessariamente isso precisa custar caro e às vezes precisa custar nada, né? Tipo, ele ganhou esse tronco de presente dessa amiga. E é uma das coisas que eu mais achei legal. E o que tem atrás da estante? Então, Luffy, aqui foi uma solução para ter um espacinho aqui, ter um escritório. Olha que legal. Então eu usei um lado da estante para sala, aqui é onde está a TV, né? Super integrada. E aí já fica um apoio aqui para o escritório e aqui fica um lugar para o home office, alguma coisa assim. Aqui o seu piano, que Sim. é muito legal. Gente, olha que ideia boa. A gente nunca pensou que atrás da televisão pode ter uma ótima solução, né? Então a gente tem que usar, quando é um móvel no meio, a gente tem que usar ele para os dois lados, para não ficar nenhum lado uma coisa chapada. Então a gente faz uns nichos aqui, nicho para lá. Olha que legal, porque normalmente a pessoa faz a estante só com a televisão e acabou ali. Você fez ela mais fina, porque agora as televisões são finas, né? Exato. E você pode usar atrás a coisa e esses desenhos. Isso aqui é desenho que eu gosto de fazer. É tudo grafite pra... Que legal, cara. Isso também tá lindo, ó. Esse aqui minha namorada que fez. Que massa. Adorei, tá vendo, gente? Olha, é uma estante divisória. Muito legal. Outra solução muito bacana. Agora eu quero ver teu quarto. Chega aí. Olha, adivinha que cor que é, né? O quarto. Claro que é esse azulão, né? Que coisa linda, inclusive, essa roupa de cama, né? Linda mesmo. Olha, não, para. E essa cabeceira? Olha, essa cabeceira foi o palheiro lá da... Palheiro? O cara que faz as palhinhas de cadeira. Eu acho que chama palheiro, na verdade, não tenho certeza. Olha, é uma das cabeceiras mais legais que eu já vi, tá? Ele fica restaurando cadeira numa praça, perto do escritório. Aí quando Nossa, que legal. falei com ele que eu queria fazer e tal, ele fez pra você. Ele fez, trouxe aqui, instalou pra mim. Na verdade, você só desenhou esse tamanho, tirou a medida e ele fez. Isso é muito legal. Isso, só comuniquei com ele os detalhes, queria ter um detalhe aqui de acabamento. Ele também fez a madeira. Aí ele já resolveu tudo pra mim. Muito legal. Eu adoro essa estantezinha que você não vê o suporte, né? Muito legal mesmo. Acho que dá um efeito E aqui? muito bacana. Essa obra, azul. Tinha que ser azul também. Essa é aquela técnica que chama batik, que eles fazem, se eu não me engano, acho que é com cera, que eles vão fazendo aí em cima de um tecido. Que demais, que legal. Olha, gente, cena de praia, o cara tá subindo no coqueiro. O cara, eu vou te falar, viu? Tá lindo, olha que máximo isso, gente. Aquele mosquitinho, ó, que às vezes coloca só pra rechear um buquê e olha como fica lindo, né? Ô Lu, a gente tá falando de apartamento pequeno. Essa solução aqui, no dia a dia, eu uso muito ela. Qual que é? Porque, na verdade, isso aqui daquele lado tem a luminária e aqui eu uso para leitura desse lado aqui. Que ilumina bem. E como ela dimeriza, ela faz uma luz super gostosa, assim. E aí ela libera espaço, para quem tem pouco espaço de... que ideia ótima. Claro, você não precisa botar uma cabeceira com luminária aqui. Eu acendo e apago aqui. Liga ali. E ela não tem nem cúpula nem nada, olha. Ela é direto porque ela já é bonita. É o suporte mais simples que existe. E mais barato. Com certeza. Muito legal mesmo. Adorei. Ó, e aqui ele fez tudo de espelho, o armário, o que também faz crescer o ambiente, né? Aqui no banheiro você também teve uma solução legal, não foi? Que então, como o box dele era muito grande, ele colocou dentro do box um armário de vidro. Na verdade é um acrílico aqui. É acrílico, melhor ainda. E no caso você não molha a toalha quando você toma banho? Não, porque aqui muito longe, longe. Tem uma certa distância daqui, ó. Fica um espaço bom. Nós aqui! Ô Luffy, aqui, só te mostrar uma coisa que essa prateleirinha eu tenho usado muito também em projeto. Porque ela, quando você tem pouco espaço de bancada também, aqui você já resolve muita coisa. Cara, como eu não pensei nisso antes?
Tá vendo, gente? Naquela linha, como eu não pensei nisso antes. Tem mais uma coisa. Adorei. Cara, a sua casa é um astral, é uma delícia e eu tô amando ser recebido por você, mas... Pô, é um prazer. Eu acho que a gente se despede dele aqui, né? Realmente, muito obrigado, parabéns. E também adorei saber várias soluções, entendeu? Que eu às vezes estou nessa pesquisa agora e que bom te receber. Que legal, cara. Super bem-vindo. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, cara. E espero que vocês estejam gostando. Eu vou deixar o endereço dele aqui também para vocês seguirem, conhecer um pouco mais do trabalho dele de arquiteto. Mas eu tenho certeza que você, assim como eu, não quer que esse vídeo termine sem ele tocar no piano, né? Então, por favor, vamos dar tchau nesse piano. O que você vai tocar aí para nós? Vou fazer um esforço aqui porque eu sou super tímido para tocar. Ah, é? Você é tímido para tocar? Nossa, bom pra tudo, na verdade, né? Ah, gente, mas é isso. As pessoas de gente boa são tímidas também. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.